Estamos iniciando hoje mais um trimestre na escola dominical com o tema Fé. As lições são baseadas nas cartas do apóstolo Paulo aos Gálatas, aos Efésios e a Filemon. O tema da lição de hoje é Paulo e a inconstância dos Gálatas, baseada no primeiro capítulo da carta do apóstolo aos Gálatas. O texto áureo está no capítulo 1, versículo 8. Diz assim o texto áureo. Deixa-me ler aqui na minha Bíblia. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. A verdade prática da lição de hoje diz assim: o fundamento da fé cristã é única e exclusivamente a morte vicária e a ressurreição do Filho de Deus. Só um adendo nesta verdade prática. Quando ela diz morte vicária quer dizer morte substituta. Antes do Calvário, a ovelha morria pelo pastor. Depois do Calvário, o pastor morreu pela ovelha. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica desta lição está em Gálatas, capítulo 1. Nós vamos citar os versículos na medida em que formos comentando a lição. Eu gostaria de começar o comentário desta aula citando o pastor Hernandes Dias Lopes. Veja o que disse o pastor Hernandes em um de seus livros. A epístola aos Gálatas é atual, oportuna e absolutamente necessária para a igreja contemporânea. É a carta mais importante da liberdade cristã. As igrejas da Galácia haviam sido invadidas pelos falsos mestres judaizantes logo após a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Esses falsos mestres exigiam que os gentios fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés para serem salvos. Acrescentaram obras à fé como condição para alguém ser aceito por Deus. A carta aos Gálatas teve um papel fundamental na história da igreja. Ao lado de Romanos, essa missiva é uma das colunas da gloriosa doutrina da justificação pela fé. E o pastor Hernandes conclui seu pensamento citando duas experiências lindas da história. Foi pela descoberta de seu conteúdo que Lutero deflagrou a reforma no século XVI. E foi pela leitura do prefácio dessa carta, escrito por Lutero, que João Wesley teve sua genuína experiência de conversão. E concluí: Lutero considerava a carta aos Gálatas o melhor dos livros da Bíblia. Maravilhosa esta palavra, esta introdução com o pastor Hernandes. Irmão, o que torna o Evangelho de Cristo diferente de todas as manifestações religiosas mundo afora é que a salvação, o perdão e a vida eterna são oferecidos por Deus a todos gratuitamente. Nada é exigido em contrapartida, basta somente crer. Em Gálatas, Efésios e Filemon, Paulo ensina
que esta graça inicia um modo totalmente novo de entendermos o plano eterno de Deus. E este plano sempre foi ter a família da fé constituída de todos os seres humanos restaurados e unidos em Cristo. Para entendermos bem a mensagem desta carta de Paulo aos Gálatas, é muito interessante relembrarmos como os Gálatas receberam o Evangelho. A Galácia era uma região com muitas cidades mencionadas na Bíblia. Por exemplo, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Essas cidades estavam na parte sul da Galácia. Todas as igrejas nessas cidades foram plantadas por Paulo. Na verdade, Paulo estava bastante enfermo e foi buscar um médico nesta região. E pelo que nós deduzimos das menções que ele faz na carta, ele foi tratar de um problema de vista. E ele aproveitou essa oportunidade para levar o evangelho para o povo daquela região. Portanto, irmãos, a carta aos Gálatas, ela foi endereçada a este conglomerado de igrejas. Do ponto de vista da história, vale a pena destacarmos que a Galácia era composta basicamente de não-judeus, chamados no Novo Testamento de gentios, como nós, que não somos judeus, seríamos gentios. O relacionamento entre judeus e não-judeus era bastante precário, porque havia muito preconceito entre eles. Os judeus eram muito zelosos em fazer distinção entre o puro e o impuro. Ao entrar em contato com os gentios, eles tinham muitas ordenanças para obrigar os não-judeus a praticar, cheias de preceito, tipo fazer e não fazer. Mas, por sua vez, os não-judeus, os gentios, também discriminavam os judeus. Quando um judeu ficava doente, eles cuspiam no chão para isolar a doença. Os gálatas viam os judeus como portadores de pragas. E Paulo chegou então naquela região com uma mensagem de que a divisão na raça humana acabou. Como ele menciona no capítulo 3, versículo 26 e 28. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Paulo diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E olha como Paulo termina: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O que aprendemos aqui? Aprendemos, irmãos, que há um só povo de Jesus. O racismo, o bairrismo, regionalismo, práticas ainda existentes hoje, são contrários à fé cristã. Nós vemos mesmo hoje cristianismo latino-americano, cristianismo afro e outras manifestações de ignorância do que seja o cristianismo. O cristianismo, irmãos, é supra-racial, é supra-étnico. Ele não pode ser propriedade de uma raça. Além disso, a região da Galácia era famosa por seus mercados de escravos. Por isso, Paulo usa muito nesta carta aos Gálatas
a metáfora da escravidão. Além disto, a região era possuidora de muitos templos erigidos a divindades pagãs. Os gálatas convertidos, quando eles eram pagãos, eles eram escravos de falsas divindades. Mas agora em Cristo havia a liberdade espiritual e social, pois os homens são igualados. Ninguém é dono de ninguém, nem melhor do que os outros. Os gálatas receberam a mensagem do Evangelho com alegria. Uma nova vida chegara para eles. Oh, irmãos e queridas irmãs, o Evangelho é sempre assim. Causa alegria. Traz uma nova proposta de Deus para a nossa vida. Quando esse Evangelho entrou em nosso coração, tudo mudou. Tudo agora é bom, tudo agora é melhor. Porque não importa as circunstâncias, se boas ou ruins, se positivas ou negativas, nós temos sempre Cristo conosco, através da presença maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma das grandes revelações na carta de Paulo aos Gálatas é quando ele nos traz uma informação de uma relevância extraordinária, que até nos leva a entender por que Paulo se tornou um teólogo tão importante, tão famoso para o cristianismo. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho pregado por Paulo, ele não aprendeu com Pedro, com Tiago, com João. Ele não aprendeu com Barnabé, seu fiel companheiro, em suas viagens missionárias, com Silas. Não. O evangelho pregado por Paulo foi recebido por revelação. Paulo pregava o evangelho, mas não foi evangelizado pelos próprios ou pelos apóstolos, mas ele foi evangelizado pelo próprio Jesus. É o que ele revela. Voltemos à Bíblia, para o capítulo 1, versículos 11 e 12. Olha o que Paulo diz aqui. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Esta revelação, irmãos, parece que foi no tempo em que esteve no deserto. Um período que durou 3 anos. Voltemos à Bíblia. E Paulo relata isso nos versículos 17 e 18. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Nas palavras de Henry Halley, Paulo ficou de tal modo aturdido com o golpe recebido do céu e com a percepção inesperada de ter sido errado durante toda a sua vida, que ele achou melhor reconsiderar os fatos. E então ele procurou a solidão para refazer-se. Foi lá na Arábia que ele teve algumas de suas revelações, dadas diretamente pelo Senhor Jesus, como podemos deduzir nos versículos 15 a 17 do capítulo 1, que diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno
e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Perceberam, irmãs e irmãs? Paulo não criara doutrina alguma. E ele recebera a incumbência divina de pregar aos não-judeus o evangelho sem mistura com a antiguidade judaica. Os demais apóstolos iriam aos judeus e ele iria aos não-judeus, com a missão de ambos universalizar o evangelho. É o que está no capítulo 2. Vamos avançar um pouquinho aqui no capítulo 2 de Gálatas, versículo 9. Olha só o que diz Paulo. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então, irmãos, Paulo recebeu por revelação. Por isso, sua compreensão de Cristo é a mais profunda de todo o Novo Testamento. Ninguém escreveu como Paulo. Paulo não foi um dos 12, mas ele é reconhecido como o apóstolo por excelência. Os 12 autenticaram seu ministério, aceitando, como temos um vislumbre em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Olha só o que Pedro diz lá. Pedro diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Observaram? Mesmo dizendo que nas cartas de Paulo há coisas difíceis de entender, Pedro a considera como escritura, pois usa o termo as outras escrituras. Ou seja, Pedro via os escritos de Paulo como sagrados, como continuação da revelação, porque ele conhecia a história de Paulo. Ele sabe do propósito de Deus na vida deste homem para tornar o evangelho conhecido em todo o mundo. Eu gostaria agora de comentar com vocês a respeito dos 3 pontos da nossa revista. Nossa revista está muito boa, parte daquilo que eu comentei com vocês, eu retirei da revista, mas eu achei muito interessante as 3 partes da lição, e eu queria compartilhar rapidamente com vocês. Na primeira parte, a revista destaca a saudação apostólica. E ao saudar seus destinatários, diz a revista, Paulo faz veemente defesa do seu apostolado já no primeiro versículo da carta. Gálatas, capítulo 1, versículo 1.
Olha o que Paulo diz. Paulo, apóstolo. Veja bem, é só aqui que ele se chama apóstolo. Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Meus irmãos, o termo apóstolo significa um enviado, ou um mensageiro, ou um embaixador. Nesse sentido, a palavra apóstolo indica certas pessoas que foram designadas a representar de alguma forma a causa de Cristo. É assim que Paulo, Tiago, Barnabé, Silas, Apolo, Timóteo, Epafrodito, Andrônico, Júnias, apenas para citar alguns exemplos, eles são chamados de apóstolos. Nesses casos, irmãos, tais pessoas são denominadas como apóstolos porque elas eram comissionadas e enviadas pela igreja para desempenhar alguma tarefa na obra de Deus. Embora essas pessoas pudessem exercer diferentes ofícios no ministério, elas não exerciam especificamente o ofício de apóstolo. Como hoje temos muitos apóstolos entre nós, em outras igrejas, é importante destacar aqui na aula de hoje que apóstolo não era um cargo de liderança, como é erroneamente usado nos dias de hoje. É uma escala de liderança. O apóstolo é aquele que está acima dos bispos, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos e assim por diante. Na Bíblia, apóstolo não era um cargo de liderança. Era uma missão que a pessoa recebia, não é? Para cumprir um mandato que Deus, ou a própria igreja, havia enviado para eles. Bem, então esta é a primeira parte da lição. A segunda parte da lição, que vai do versículo 6 até o versículo 9, fala da inconstância dos Gálatas. Eu vou até me deter um pouquinho mais aqui nesse segundo item, porque ele é muito relevante. Veja só, irmãos, após saudar as igrejas da Galácia e lembrar-lhes do sacrifício de Cristo que redime o pecador, Paulo entra nas questões que o motivaram a escrever a epístola. E ele exorta de forma incisiva aquelas comunidades cristãs da Galácia. Nós vamos encontrar, por exemplo, no versículo 6, nós estamos estudando o capítulo 1, não é? De Gálatas. Nós vamos encontrar, por exemplo, no versículo 6, o espanto de Paulo sendo retratado aqui. Veja só o que diz Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Diz Paulo: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Olha só, irmãos, Paulo fica perplexo ao ver a rapidez como seus filhos espirituais caem da graça e perdem a fé. Nós precisamos vigiar e ler a Bíblia diariamente, continuamente, eu queria dizer, mas todos os dias, e orar todos os dias, e prestar atenção nas pregações de nosso pastor e nossa igreja é fundamental para não incorrermos no erro dos Gálatas. A respeito da inconstância dos Gálatas, além do espanto de Paulo retratado nesse versículo 6, nós vamos encontrar 2 versículos adiante. No 8º, uma maldição. Uma maldição. Paulo vai mais adiante. Ele diz assim no versículo 8:
Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. A palavra evangelho, irmãos, tem origem grega e significa boa notícia. E a boa nova tem relação com a proclamação do reino de Deus. Portanto, outro evangelho a que Paulo se refere aqui no versículo 8, trata-se da armadilha dos cristãos judaizantes. Cristãos esses que tornavam obrigatório seguir os rituais judaicos para ser um crente de verdade. Por isso que, na terceira parte da nossa lição, o comentarista enfatiza os últimos versículos do capítulo 1, o 10º até o 24º. E aqui a lição conclui o comentário mostrando a motivação de Paulo para pregar o evangelho. Os ataques, irmãos, à pessoa de Paulo e ao seu ministério apostólico eram intensos. Paulo não era admirado por todos como hoje nós o admiramos. Havia muitos ataques contra ele. E após fazer duas exortações aos Gálatas, conforme mencionamos no item anterior, sobre a inconstância na fé destes, o apóstolo começa a expor as bases do seu chamamento. Ele faz uma defesa de seu ministério, de seu apostolado. E ele mostra de onde vem a motivação para se tornar o pregador extraordinário do evangelho que ele foi. E no versículo 10 de Gálatas, vamos aqui mais adiante um pouquinho, Gálatas 1, versículo 10, ele pergunta assim: agradar a Deus ou a homens? Olha o que diz o texto. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, os cristãos judaizantes, eles viam a liberdade evangélica pregada por Paulo como uma apologia ao relaxamento espiritual. Muita gente hoje também não compreende o que é a liberdade cristã. Mas Paulo enfatizava que Cristo já fizera o suficiente para a redenção do pecador. O crente não é salvo por aquilo que faz, mas em crer naquilo que Jesus já realizou. Através da sua morte vicária, sua morte substituta em nosso lugar, e através da sua ressurreição gloriosa. Continuando falando sobre a sua motivação para pregar o evangelho, no versículo 13, Paulo conta como ele se transformou de um perseguidor do evangelho em um apóstolo. Olha o que diz o versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Irmãos, este era Paulo antes da conversão. Mas Deus o chamou para a sua gloriosa luz. E agora ele é um apóstolo pregador do evangelho. Mas quando Paulo deixa a Galácia e vai dar continuidade ao seu ministério apostólico, anunciando as boas novas de salvação,
a outras cidades. Com a saída de Paulo da região, chegaram os lobos. Falsos mestres se infiltraram na igreja, tentando acrescentar exigências legalistas ao evangelho da graça. Há pessoas, irmãos e irmãs, que têm prazer não em trabalhar, mas em trazer complicações. Os judaizantes eram assim. Eles não faziam o seu trabalho, mas se aproveitavam do trabalho alheio. Essas pessoas lembram o chupim. Já ouviram falar do chupim? O chupim é um pássaro que não faz ninho, mas que coloca seus ovos no ninho de outro, aproveitando-se do esforço alheio. Tais eram os cristãos judaizantes. Eles iam atrás de Paulo, aproveitando a sua saída de algum lugar. Nada se sabe do que construíram, apenas que destruíam o trabalho alheio. Mas o fato é que a proposta teológica daqueles líderes judaizantes aniquilava o evangelho e punha fim ao cristianismo. Prova disso é que eles se congregaram, por fim, numa seita chamada Ebionitas. Os Ebionitas defendiam que Jesus tinha nascido de forma natural e só depois de batizado é que Deus decidiu adotá-lo. Os Ebionitas, que era como passaram a ser chamados esses cristãos judaizantes que andou pela Galácia, eles insistiam na necessidade de seguir os ritos e as leis judaicas. Mas Paulo reiterou a verdade da salvação, a saber, somente pela graça e mediante a fé em Cristo. E então, irmãos, ele compartilha com os Gálatas a história da sua milagrosa conversão. E então este último capítulo da nossa lição termina com Paulo mostrando que ele era um apóstolo preparado. Ele não caiu de paraquedas dentro da igreja. Olha o que ele diz no versículo 23. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Irmãos, Paulo afirma que seu chamamento se deu como o de Jeremias, ou seja, antes de haver nascido. Ele fala isso no versículo 15. Ele diz que após conhecer a Cristo, ele passara um período de 3 anos na Arábia e Damasco. Tudo indica que é nesse tempo que ele passa por uma espécie de retiro espiritual. E então, o abalizado conhecimento que ele tinha sobre o Antigo Testamento, esse conhecimento extraordinário que ele tinha do Antigo Testamento, se entrelaça com as revelações de Cristo, do Verbo encarnado. E então ele recebe a iluminação de Cristo e se torna o maior apologista, o maior defensor do Evangelho do Reino de Deus em todos os tempos. E assim chegamos ao final desta lição. Nós devemos, irmãos, permanecer na graça de Cristo e firme na fé. Pois a realidade espiritual atual, ela é tão desafiante quanto a dos irmãos Gálatas. Continuamos hoje com falsos mestres querendo perverter a nossa fé. Mas em lugar de ver um homem brigando por doutrina, nós vemos aqui em Gálatas, vemos em Paulo, um homem apaixonado pelo Evangelho, a ponto de dizer que estava
crucificado com Cristo. E eu termino esta lição citando Gálatas capítulo 2, versículo 20, porque é o meu versículo preferido. Cada um de nós temos aquele versículo da Bíblia que é especial para nós. O meu é este, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Glória a Deus! E lembremos que o Evangelho é, antes e acima de tudo, Cristo crucificado e ressuscitado, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus abençoe a todos, grande e abundantemente. Amém.